do Senhor a todos. Amém. Eu gostaria de compartilhar essa noite uma mensagem para a nossa meditação acerca desses acontecidos, disso que tem ocorrido no mundo, por essas grandes dificuldades que estamos vivenciando. Eu gostaria de compartilhar um salmo muito conhecido da igreja, de todos nós. Acredito que todos nós conhecemos esse salmo muito bem, bastante lido, até que não tem grandes oportunidades na igreja de pregar ou ministrar uma palavra, conhece bem esse salmo, o salmo 23, mas gostaria de enfatizar mais o verso 4, que chamou muita atenção ontem, fazendo uma reflexão de tudo aquilo que tem acontecido no nosso mundo e de tudo aquilo que possa vir a acarretar. O Salmo 23, verso 4 diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Este salmo tem uma grande profundidade, sua paz dentro do que Davi escreve não seria uma ausência de guerra, nem mesmo uma fuga destes momentos difíceis. Podemos verificar dentro dessas questões que Davi vem mencionando que há uma disposição para enfrentar as trevas, para enfrentar esses momentos que incomodam muito a cada um que aqui passa, ao que o salmista Davi vem descrever. O clímax desse salmo, ele vem revelar a total confiança que essa ovelha tem no seu pastor. E aí é quando Davi ele vai começar os salmos declarando logo a seguinte questão, dizendo: o Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta. Podemos, ou já sabemos, né, que Davi, como rei, ele tem uma autoridade sobre o povo e também o rei era conhecido como pastor da época. Pastor, nessa concepção aqui do Antigo Testamento, seria um líder. Davi, esse grande líder ao qual o povo de Israel teve. Mas Davi mesmo, com esse poder humano, assim podemos mencionar como um rei, como uma pessoa de autoridade, ele se coloca agora no lugar de ovelha. Ele não, mediante a dificuldade, Davi ele se coloca à disposição do cuidado de Deus. E aí Davi ele vai mencionar as seguintes questões, dizendo que o Senhor era o seu pastor, de nada ele sentiria falta. Mediante toda dificuldade, o Senhor completa todas as nossas ausências de alguma coisa, nossas dificuldades, até mesmo nossa abundância. Se tivermos a nossa pleno foco em Deus, ele sempre vai ser o nosso pastor e nada vamos sentir falta. E interessante aqui os Salmos, ele vai descrever, pelo menos nos capítulos, nos versículos 2 e 3, o grande cuidado que este pastor tem para com as suas ovelhas. E Davi ele reconhecia isso muito bem, por ele ter passado um grande momento da sua vida pastoreando as ovelhas do seu pai, até que então a gente conhece o termo, o texto que Samuel vai ungir, e Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai. Ele conhecia todas essas atividades que o pastor exercia, e conhecia também o grande cuidado de Deus para com as suas ovelhas, inclusive para ele. Ele se coloca como tal e vai mencionar algumas características que esse pastor, que ele podia verificar mediante o seu trabalho, agora ele coloca todo este cuidado ao qual Deus assim vem fazer para a sua vida, e ele confiava nesse trabalho dele. Podemos ver que Davi ele vai dizer que o Senhor ele faz
repousar em pastos verdejantes. Vejamos que o pastor ele sempre procurava esses pastos mais viçosos para que as ovelhas pudessem se alimentar, para que não viessem a ficar com alimentos ruins para assim comer, um alimento de má qualidade. O pastor sempre procurava esses alimentos, esses pastos viçosos, para que assim a ovelha pudesse estar saudável e pudesse tão somente vir a ter saúde dentro desses alimentos que seriam muito nutritivos. Vejamos também que o salmista ele vai dizer que o Senhor ele leva para junto das águas tranquilas. Em outras versões também tem águas de descanso. O pastor ele sempre procura águas boas, limpas, frescas, saudáveis, para que as suas ovelhas possam assim ter mais vigor, possam assim ter mais vitalidade, para que assim possa ter cada vez mais força para caminhar. Quando olhamos esses dois alimentos da ovelha, a gente pode fazer uma comparação aqui com a Bíblia. Né? A Bíblia como o nosso pasto verde, viçoso, ao qual nos dá força, ao qual nos dá vigor, alimento bem fortificante, assim como a água que nos serve para hidratar, para limpar, para nos alimentar. Então a Bíblia seria dentro desse simbolismo para nós crentes, como essas comidas que são bastante indispensáveis para as ovelhas. Mas aí o salmista ele também vai dizer: refrigera minha alma, no verso 3. O refrigerar aqui tem o sentido de cura a minha alma. Muitas vezes, meus amados irmãos, estamos vivenciando momentos tão difíceis que o nosso corpo pode até estar são, pode até estar sem enfermidades, mas a nossa alma muitas vezes está enferma. Nossa alma muitas vezes está preocupada com muitas coisas que têm acontecido. E aí o salmista, no Salmo 42, verso 5, ele diz: porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, porque ainda o louvarei. A alma, ela faz com que tudo aquilo que está ao nosso redor fique mais difícil quando a gente está com ela abatida e preocupada. Mas o nosso pastor, ele diz que o próprio Davi, ele mencionando acerca do pastor, ele diz: olha, Deus, ele refrigera a alma. Deus, o nosso sumo pastor, ele vai curar a nossa alma, vai curar todas essas enfermidades que aí estão. Mas o salmista ainda continua dizendo que o Senhor nos guia para um caminho de justiça, um caminho certo, um caminho correto. Basta deixarmos ser conduzidos por Ele. Porque a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus ele menciona que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E para conhecer a voz do seu pastor, a gente tem que saber quem ele é. Há um comentário de um escritor chamado Neto, o seu livro O Fator Ovelha Saudável, ele vai dizer que há uma diferença entre os pastores latino-americanos e os pastores das terras bíblicas. Ele diz que os pastores daqui, latinos-americanos, aqueles que cuidam verdadeiramente, aqueles que são cuidadores de ovelha, dizem que pegam o cajado e dão nas ovelhas e fazem com que elas caminhem, diferentemente das terras bíblicas, que vão à frente, chamando-as, e elas vão seguindo ele, ou seja, ele vai guiando o caminho. Assim como o nosso próprio Deus, ele vai guiando os nossos caminhos, e nós, por sermos suas ovelhas, vamos seguindo os seus passos. Mas aí podemos verificar dentro desse salmo que existe um ápice de confiança. Chegamos agora no verso 4. Ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus amados, olhando para a
realidade desse mundo hoje, a todos esses acontecimentos que têm gerado nos últimos dias, a gente vê que estamos diante de algo totalmente horrível, estamos de algo muito terrível para a humanidade. Acredito que a nossa geração nunca passou por uma epidemia dessa forma, pelo menos não estou lembrado. Vejamos que a gente pode ter nos assustado com alguns eventos localizados em alguns países. Aqui no Brasil, um exemplo, tivemos alguns surtos de dengue, morreram muitas pessoas, muito triste para a nossa nação. Na África tivemos um surto de ebola muito grande também, morreram muitas pessoas. Como não lembrar do 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram atacadas por aviões terroristas. Isso foi muito impactante no momento. Impacta até hoje quando vemos algumas imagens acerca daquele fato. Mas nunca tivemos um evento de ordem global dessa forma, que todos os países estão vivenciando este mesmo acontecimento. E a nossa alma fica perturbada. O nosso ser fica desesperançoso. Não é à toa que o salmista ele diz, ou menciona no verso 4, acerca do vale de sombra e de morte. Quando analisamos esse texto dentro dessa passagem de Salmos, a gente vê que o pastor ele tinha que muitas vezes passar por caminhos desta forma, caminhos em que nestes vales havia uma imensa escuridão. Por muitas vezes os raios do sol não batiam ali, então tudo se tornava escuro. Imaginemos que estamos na entrada deste vale. Estamos vendo lá no final do vale, mas a gente tem que passar por ele. A gente tem que passar por este momento de dificuldade, confiando no Deus ao qual servimos. Porque mediante esses vales, mediante essa grande escuridão que está propagada dentro da nossa nação, dentro do nosso planeta, temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Temos um Deus que é o nosso sumo pastor. E o salmista declara com grande ênfase, ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Derek Kidner, dentro do seu comentário de Salmos, ele diz o seguinte, que o interessante é que nos Salmos versos 1º, 2º e 3º, o Senhor está como o nosso guia, aquele que vai à frente, prepara o pasto, pega as ais, prepara as águas tranquilas, refrigera a nossa alma, cuida de nós. Mas o verso 4 não é que ele não deixou de cuidar, não é que ele deixou de guiar, mas o Derek Kidner ele vai dizer que Deus ele sai da frente e vem agora para o nosso lado para nos escoltar neste vale de sombra e de morte. O vale de sombra e de morte, a gente sabe que é muito difícil. Muito difícil porque o ser humano ele perde aquilo que ele acha de controle. Quando nós perdemos o controle da situação, a nossa alma fica inquieta. Quando nós não estamos no controle, tudo agora fica bem fora da nossa realidade. Mas como ovelhas de um pastor, ovelhas do sumo pastor, ovelhas de um pastor que cuida, de um pastor que refrigera a alma, a gente sabe que nada foge do seu caminho. Seguindo este pastor, a gente vai poder sair desse vale de sombra de morte. E depois desse vale de sombra de morte, vai estar preparado para nós uma mesa, um grande banquete,
um banquete de declaração de vitória. Porque o anfitrião, que o salmista fala no verso 5, ele vai ungir a nossa cabeça com a nossa cabeça com óleo, e vai transbordar o nosso cálice. O momento de caos, ele vai ser vencido em nome de Jesus. Basta termos calma, basta termos confiança, basta termos o Senhor como nosso pastor. Se Ele é verdadeiramente o nosso pastor, devemos ter a plena confiança, a plena calma em dizer que nada nos faltará. Porque Ele vai nos guiar neste grande vale de sombra e de morte que a humanidade está passando. Eu agradeço a todos vocês que escutaram um pouco dessa mensagem. Isso foge um pouco da minha... eu sou bastante tímido para isso, mas Deus é que faz, Deus é que governa, Deus está no controle. Nada foge do controle das suas mãos. Vamos orar, amém? Senhor Deus, bendito e eterno Pai, em Tua presença, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, ó Deus, porque nada foge do Teu controle. Ó Deus, te louvamos e bendizemos o Teu nome, porque grandes coisas Tu tens a fazer. Senhor, te pedimos, Senhor, por cada servo Teu, Senhor, por cada nação, Senhor, que está a passar por esses momentos tão difíceis. Pai amado, guia-nos, ó Deus amado, na vereda da Tua justiça. Em nome de Jesus.